Boa tarde. Então, vamos começar agora a nossa primeira formação colaborativa em Educação Física Escolar Inclusiva. Aqui está a nossa pauta, né? Primeiro teremos um acolhimento, depois a apresentação da proposta formativa, uma apresentação rápida. Para quem já viu, eu apresentei já na formação anterior, mas aqui eu vou apresentar, né? E a gente vai poder discutir um pouco mais. Apresentação dos resultados das entrevistas, e aí um resultado bem preliminar do que a gente pôde perceber nas entrevistas. Depois a gente vai ter uma atividade interativa no Kahoot, né? Vocês vão brincar um pouquinho para testar os conhecimentos de vocês. Depois a gente volta para uma discussão desses conhecimentos que foram trabalhados no Kahoot, e a gente volta para um glossário para tentar deixar um pouco mais claro, um pouco mais claro, né? Os conceitos que foram trabalhados no Kahoot, e aí nós teremos os informes e a nossa avaliação de hoje, que é uma avaliação um pouco alternativa, não vai ser a partir de formulário, vai ser de uma forma diferente, mais tranquila. Então, a gente passa, e aí a gente tem uma imagem, tá? Como essa imagem, eu vou tentar descrever para vocês. A imagem, ela acontece num espaço como se fosse uma sala de aula, onde nós temos uma cadeira de rodas na mesa, numa mesinha de como se fosse um aluno, uma aluna. Essa aluna, ela faz uso da cadeira de roda, ela é amputada de braços e pernas, e ela está com um lápis na boca, digitando a tecla de um notebook que está em cima da mesinha dela. Ao redor dela, nós temos 4 adultos, 2 homens e 2 mulheres. As 2 mulheres estão do lado direito, e essas pessoas estão com, como é que eu posso dizer aqui em cima? Balõezinhos de pensamento e de frases que essas pessoas estão falando. Um desses homens está dizendo assim, incrível. O outro, parece um milagre. As mulheres estão... Uma diz assim, é inacreditável o que eu estou vendo. E a outra, ela pensa, pensei que ela não seria capaz de tal tarefa. E aí a moça com deficiência que está sentada, né, na cadeira de rodas, ela pensa assim, um dia eles vão se acostumar que nós somos ET. Do lado direito de uma das moças tem um birô, como se fosse um birô de uma professora, com um notebook em cima. Então, essa é a cena que a gente vê aqui nessa imagem. Ao fundo, né, está um fundo liso, cinza, de cor cinza, e embaixo como se fosse uma cerâmica. Então, eu convido vocês a refletir um pouco sobre essa imagem, qual foi a percepção que vocês tiveram. E aí eu preciso que vocês participem, que vocês realmente falem, né? Porque a ideia dessa formação é que ela seja construída realmente colaborativamente, com as ideias que vão surgindo para que a gente vá podendo refletir e discutir algumas situações e algumas temáticas. Alguém poderia comentar? Vamos, Antônio. Você levantou o dedinho aí, foi? Liga o microfone. Vou ligar. Boa tarde a todos e a todas. Eu achei, assim, uma cena normal do dia a dia, porque trabalhar com deficiente não é mais essa questão de antigamente, está tudo muito mais fácil, e a acessibilidade está bem visível nos dias de hoje, né? Então, nem é incrível, nem parece milagre. Para mim é uma coisa natural, espontânea do dia a dia, e a superação dela está usando a possibilidade dela, né? A caneta para teclar. Somente, coisa muito simples do dia a dia, tranquilo. Parabéns para ela, que está superando, está fazendo o trabalho dela dentro das possibilidades dela. Somente, meu anjo, isso. Ok, Antônio. Mais alguém? Na verdade, como uma coisa que me chamou a atenção é como a sociedade vê as pessoas que têm algum tipo de deficiência, né? Como ET mesmo, como incapazes de realizar as tarefas que, na verdade, eles são capazes, mas a maioria da população não consegue ver, acha que é um pobre coitado, que não tem capacidade para fazer nada, porque tem algumas limitações. Na verdade, todos nós temos limitações, cada um
tem a sua limitação de uma maneira diferente. E que a gente aprende a adaptar a nossa vida às limitações que nós temos. Só que as limitações das pessoas que têm deficiência, como são minoria, passa a ser vista como uma coisa assim de extraterrestre, porque não está no senso comum, não é comum a gente ver, não está no nosso convívio no mesmo número do que as outras pessoas estão que não têm deficiência, né? Então termina sendo algo surpreendente ver que uma pessoa que tem alguma deficiência possa realizar uma atividade como outra qualquer. Isso, Márcia. Mais alguém gostaria de falar? Eu estou vendo aqui que o Gildinha colocou. O Gildinha não está podendo falar, né? Então ela está escrevendo no chat. E ela colocou aqui: o olhar do preconceito, que está dentro de nós. Estou sem poder abrir. Ah, ela está sem poder abrir o áudio, por isso que ela está escrevendo. Mais alguém quer falar alguma coisa? Ana, eu acho assim que muitas vezes eu aproveitar a fala de Márcia, né, quando ela fala da questão da limitação, né? Eu acho que quando a gente vê algum aluno com deficiência, né, alguma pessoa com deficiência, a gente muitas vezes, enquanto sociedade mesmo, a gente só consegue enxergar a limitação. A gente olha e sempre vê primeiro a limitação da pessoa, né? Então, você sempre está vendo ali, olha para aquela pessoa e vê a limitação que ela tem de não realizar alguma coisa ou outra, né? Mas eu vejo que muitas vezes assim a gente não consegue perceber ou percebe muitas vezes depois com convívio assim que aquela pessoa ela encontra as possibilidades dela, ela encontra os caminhos para realizar determinadas tarefas que a gente acharia que, por exemplo, que poderia ser impossível, né? Para essa menina que está aí né, que é amputada de braços e pernas, a gente acharia que seria muito difícil para ela estar utilizando um computador, estar fazendo alguma coisa que necessitasse realmente dessa questão de estar utilizando braços ou pernas, uma outra tarefa, né? Digamos que ela fosse, né, uma outra tarefa, por exemplo, ou jogar alguma coisa, né, dentro da educação física. Mas eu acho que quando a gente, as pessoas com deficiência encontram caminhos que a gente não enxerga, né? Que a gente primeiro vê muito realmente, a gente tem esse olhar de enxergar a primeira limitação, né? E eles encontram, né, a pessoa falando, as habilidades, eles desenvolvem habilidades e capacidades que a gente muitas vezes não enxerga a princípio, né? Só com o convívio realmente vai enxergando que realmente eles encontram um caminho, né? Para desenvolver tanto as tarefas diárias do dia a dia mesmo, do cotidiano, como outras tarefas profissionais ou na parte mesmo de esportiva, né? Quando a gente fala também da questão dos esportes, das Paralimpíadas e tudo, eles encontram um caminho para chegar lá, para treinar, desenvolver aquela habilidade e conseguir atingir uma meta que foi traçada, né? Isso, inclusive de manhã, né, a Ana Cláudia estava aqui com a gente e ela comentou justamente isso, que que as pessoas com deficiência, né, e aí ela falou basicamente dos atletas das Paralimpíadas, que eles se sentem muito incomodados com as pessoas ficarem olhando para eles como se eles fossem, né, pessoas extremamente diferentes das outras, por conseguir fazer coisas, né, em detrimento deles terem aquelas deficiências. E ela disse que realmente é um incômodo muito grande em relação a isso, que eles não querem ser super-heróis, né? Eles querem ser pessoas, né? Pessoas como outras pessoas, né? Que vai ter suas dificuldades, que vai ter seus limites, mas que também tem suas possibilidades. Alguém mais quer comentar sobre essa imagem? Aí eu já continuo a minha fala aqui. Eu comecei a falar e esqueci de perguntar. Alguém que gostaria de falar mais alguma coisa? Se quiser falar, gente, pode levantar a mãozinha, tá bom? Todas as vezes que vocês quiserem falar, pode levantar a mãozinha. E aí eu trouxe essa imagem, né, para pensar, para a gente refletir um pouco sobre as possibilidades, né? Se a gente sabe que há essas possibilidades, aí a gente refletir, né? Será que os nossos alunos estão tendo as possibilidades que eles poderiam ter? Será que os nossos alunos eles estão tendo oportunidades para desenvolver as habilidades deles? Não sei, né? Eu não sei responder essa questão, mas é só para a gente realmente refletir sobre
e ver que essa pessoa que está aí, que está conseguindo digitar, ela teve oportunidade, né? Ela teve oportunidades, vamos dizer assim, né? Ela teve a chance de tentar descobrir possibilidades de aprender, ou então de aprender, possibilidade de aprender e de crescer, né? Então, vamos refletir a partir disso, porque a gente vai querer trabalhar aqui nessa formação estratégias pedagógicas, e aí a gente sabe que as estratégias pedagógicas, elas mudam, né? Dependendo do que a gente for conseguindo fazer e tendo êxito, e até não tendo êxito, porque o não êxito também leva a gente a buscar o êxito. Então, tentar pensar em estratégias que realmente consigam estar alcançando esses alunos para que eles possam ter oportunidade na vida, oportunidade de crescer profissionalmente, de crescer enquanto pessoa, né? De estar interagindo com os outros colegas ali, de ter capacidade de fazer algo. Então, eu vou passar, tá? Agora eu vou apresentar um pouco do projeto, o que é essa formação que a gente vai desenvolver hoje aqui. Essa formação é uma pesquisa de doutorado que eu estou desenvolvendo, que ela vai se transformar em 6 encontros formativos, hoje é o primeiro, e essa pesquisa ela chama-se Experiências Pedagógicas Inclusivas na Educação Física Escolar em Tempos de Pandemia, realizada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né, pelo Programa de Pós-Graduação em Educação, na linha de Educação e Inclusão em Contextos Educacionais, sob a orientação da professora Maria Aparecida Dias, que é hoje chefe do Departamento de Educação Física da UFRN. Então, o objeto de estudo da gente vai ser as estratégias pedagógicas inclusivas no ensino da educação física em tempos de pandemia. O objetivo geral seria analisar se essas estratégias pedagógicas inclusivas elaboradas nessa formação, que vai ser a formação virtual colaborativa, contribuem para tornar disponível a cultura de movimento aos alunos com deficiência no ensino da educação física escolar, né, faltou aqui, em tempos de pandemia. E aí, como objetivos específicos, seria verificar, né, quais estratégias pedagógicas estão sendo utilizadas para tornar disponível a cultura de movimento aos alunos com deficiência. E aí eu já venho fazendo um levantamento disso nas entrevistas que eu venho realizando com alguns professores da rede, que mais na frente eu vou falar um pouquinho sobre essas entrevistas. Realizar os encontros formativos colaborativos para discutir as possibilidades pedagógicas de modo que possam ampliar o conhecimento sobre a educação física inclusiva. Promover a elaboração de planos de ação que utilizem estratégias pedagógicas inclusivas na educação física escolar e discutir sobre a construção e aplicação da proposta interventiva inclusiva efetivada pelos professores após os encontros formativos. Aqui a gente ainda vai delimitar quantos professores a gente vai acompanhar, tá? Nesse plano de ação. Os critérios para participação. Precisa ser professor da educação física, né? E ter vínculo empregatício com a Secretaria Municipal de Educação de Natal, que vocês têm, né? Precisa ter em uma de suas turmas, no mínimo, um aluno com deficiência que esteja participando do ensino não presencial, remoto ou híbrido em uma das escolas da rede de ensino municipal do Natal. E aí são esses 2 critérios. Você precisa ser da rede e precisa ter um aluno, pelo menos um, com deficiência. Aqui nosso cronograma, tá? A apresentação do convite, ela já foi feita na formação anterior, em 13/9, e eu estou reapresentando hoje aqui, né? Mais uma vez. A aplicação da entrevista, ela começou dia 9, com o setor da educação especial, né? Entrevistei também uma assessora pedagógica da educação física e alguns professores. Hoje nós estamos no primeiro encontro formativo, que é 27/9, e aí teremos 3 encontros seguidos. O próximo vai ser na próxima segunda-feira, na outra nós teremos outra formação, dia 11, e aí teremos um 4º encontro no final de outubro e mais 2 em novembro, e aí a gente encerra os encontros formativos. Em dezembro, né, que é no finalzinho de novembro para uma metade de dezembro, nós teremos um acompanhamento do plano de ação que vai ser desenvolvido com os alunos com deficiência em algumas escolas. E no final, nós teremos uma aplicação da entrevista com aqueles professores que aplicaram o plano de ação na escola e que a gente pôde acompanhar. E aqui o nosso formato, tá? O formato da nossa formação. Ela é uma formação online, vai ser online, né? Vai ser uma formação com 30 vagas. Nós tivemos aproximadamente uns 20 e poucos professores pela manhã, e aí à tarde sempre o número de professores é menor, para a gente fechar os 30.
Nós teremos uma carga horária de 20 horas, e aí quem não participa, não é obrigatório estar participando dessa pesquisa, é de livre, espontânea vontade, pode assistir as formações sem ter vínculo com a pesquisa, não tem problema nenhum. Mas quem quiser garantir as 20 horas de carga horária, né, é importante estar fazendo a entrevista comigo, e aí Sibeli vai colocar aí no chat um formulário para que vocês possam estar, é uma pergunta só, tá, gente? Para agendar um dia para que eu possa estar fazendo uma entrevista com você. A entrevista, ela dura em média de 30, 40 minutos, só para poder diagnosticar quais são as dificuldades que você tem, quais são os alunos com deficiência que vocês têm, para que a gente possa planejar essas formações em cima da realidade da escola de vocês, da realidade que vocês vivenciam. Essas formações, elas vão ser sempre na segunda-feira, que é o dia de planejamento, e elas terão 2 horas de duração por encontro. Né? O horário, eu fiz um formulário anterior na formação passada para a gente decidir se o horário seria esse horário agora, que é de 13 às 17, ou se vocês preferirem um horário mais cedo, por exemplo, de 2h30 até as 4h30, vocês botem aí no chat, para que a gente possa estar fechando bem direitinho esse horário, tá bom? E aí, na próxima formação, a gente vai utilizar o horário que vocês pediram. Se for de 15 às 17, continua esse horário. Se for de 14h30 até as 16h30, a gente modifica. E essa formação ela vai ser toda construída de forma colaborativa, em colaboração com vocês. Então, no que podemos avançar, né, nessa pesquisa? Na identificação de estratégias pedagógicas que possam guiar o ensino inclusivo da educação física no formato não presencial, remoto, híbrido e presencial, seja lá qual for os formatos de ensino que estejam sendo utilizados por vocês. Suprir as necessidades formativas inclusivas dos professores. A gente sabe que não vai dar para suprir todas as necessidades formativas, mas a gente vai tentar suprir de alguma forma essas necessidades. Tornar disponível a cultura de movimento aos alunos com deficiência, tanto no ensino emergencial do contexto atual, como no ensino presencial. E aí, os resultados preliminares das entrevistas, né? Aqui nós temos... só um minutinho, tá, gente? Que minha bateria está riando. Nós tivemos uma entrevistamos, né, 10 professores, né, de educação física da rede, todos formados em educação física, até porque isso é um pré-requisito, né, para ser professor da rede de educação física. Entre esses 10 professores, tivemos 5 professoras e 5 professores, 2 mestrandos, 2 desses profissionais têm mestrado, 2 são mestrandos, 7 professores têm especialização, tá? E aí, 7 desses professores lecionam nos anos iniciais e 7 nos anos finais, o que a gente chamava de Fundamental 1 e 2, né? Mas essa nomenclatura não é mais utilizada pela secretaria. Então, 7 anos finais e 7 anos iniciais e 4 nos anos finais. Somando aí vai dar 11, porque tinha uma professora que ensinava nos 2 anos de escolaridade, tanto nos anos finais como nos anos iniciais. E aí nós temos 7 participantes que trabalham apenas em uma escola e 3 participantes que trabalham em 2 escolas. Aqui nós identificamos também que todos têm alunos com deficiência, tá? Em média, cada um tem aproximadamente 12 alunos, né, por professor. Tem professor que tem menos, tem professor que tem mais, mas em média aí são 12 alunos por professor. A deficiência intelectual, a deficiência sensorial, visual e auditiva, a deficiência física, as deficiências múltiplas. Então, todas essas deficiências foram detectadas com pelo menos com um dos professores. E, além das deficiências, nós temos também professores que têm alunos com transtorno do espectro autista, que não é considerada uma deficiência, mas que vai entrar, né, nessa pesquisa, nos estudos dessa pesquisa. Então, aqui, né, quais foram as estratégias que nós identificamos no ensino não presencial? Então, os professores que estão com aula ainda no ensino não presencial, e a grande maioria está no não presencial, porque ou está no não presencial ou está no misto, né? Não presencial e presencial. Então, a gente encontrou professores que trabalham só atividades práticas, quando manda para casa atividades, só pede que os alunos façam atividades práticas.
Outros que trabalham atividades teóricas, mas atividades bem simples, né, que todos os alunos conseguem fazer. Procuro trabalhar com a simplicidade nas atividades para poder realmente o aluno tá dando a devolutiva, e muitas dessas devolutivas, mesmo assim, não voltam, né. Atividades teóricas adaptadas, alguns estão adaptando essas atividades teóricas para o aluno com deficiência, dependendo da deficiência, alguns estão conseguindo fazer isso, outros não estão conseguindo adaptar, né, porque não conseguem mesmo, não têm conhecimento para isso, ou porque não conhecem, não sabem quem são os alunos que têm deficiência, e aí, por não saber, não conseguem direcionar a atividade para o aluno. Estão realizando também atividades que o aluno possa estar fazendo com a família, né, para estar envolvendo um pouco a família nesse processo. E aqueles alunos com deficiência, que têm uma família mais presente, essas atividades elas estão conseguindo retornar, mas outras já não conseguem. Então, tem uma variedade muito grande de situações. Atividades enviadas pelo WhatsApp, né, impressa, a grande maioria está realizando esse tipo de procedimento. Atividades adaptadas pela professora do AEE. Então, alguns professores estão solicitando, né, o apoio da professora do atendimento educacional especializado, né, para conseguir mandar atividades mais adaptadas para os alunos com deficiência. No ensino presencial, a gente encontrou outras estratégias, né, algumas parecidas, outras um pouco diferentes. Tá? Alguns professores estão realizando sensibilização, né, com os colegas, até porque retornou faz pouco tempo, e aí eles estão tentando sensibilizar as turmas para tentar envolver a turma na inclusão daquele aluno que tem deficiência na sala. Outros estão realizando atividades práticas livres, deixando o aluno, né, se movimentar para conseguir diagnosticar como é que anda o desenvolvimento motor dessa criança ou desse adolescente, para poder começar a pensar em estratégias para o ensino. Esse aí também é uma estratégia, né? Mas pensar, vamos dizer assim, nos conteúdos que vão ser trabalhados, nas unidades temáticas que vão ser trabalhadas, nos objetos de estudo. Atividades práticas simples, também estão realizando atividades bem simples para que todos consigam fazer e consigam envolver todo mundo. E atividades realizadas junto ao aluno. Então, alguns professores, quando passam atividades que elas são um pouquinho mais complicadas, eles estão chegando junto do aluno com deficiência e tentando realizar com eles. Também solicitam a ajuda dos colegas para que façam isso. Outros professores ainda não conseguiram realizar atividades práticas, ainda estão só nas atividades teóricas. Alguns estão iniciando com atividades teóricas porque ainda não têm condições de levar para a quadra por algum motivo estrutural. Outros é porque realmente tomaram essa decisão inicial de trabalhar a parte teórica e depois ir para a quadra, para que os alunos possam estar entrando na sistemática aí desse novo formato de ensino que a gente está vivenciando. E alguns professores estão pedindo apoio das professoras do AEE, né, para realmente estarem conseguindo realizar atividades práticas que envolvam alguns alunos com deficiência. Então, essas estratégias foram que a gente percebeu, né, nas entrevistas. Como eu coloquei, são resultados preliminares, essas entrevistas ainda estão abertas para os professores que quiserem estar participando. E aí é só preencher o formuláriozinho, colocando um horário que você está disponível, que aí eu entro em contato e a gente faz a entrevista, tá bom? Para que eu possa entender a sua realidade e trazer elementos que possam estar te ajudando. Aqui a gente tem sugestões de temáticas. Nas entrevistas, os professores me falaram o que é que eles sugerem que sejam trabalhados nessa formação, né? Uma grande maioria pediu que fosse trabalhado estratégias teóricas e práticas com os alunos com autismo, tá? E aí, em várias situações, de várias formas diferentes, esse pedido foi feito. E por razões diferentes também, mas aí seriam basicamente essas estratégias. Entender um pouquinho o autismo também. A outra sugestão foi como adaptar as atividades teóricas para os alunos com deficiência intelectual, principalmente aqueles que não oralizam e os que têm múltiplas deficiências também, porque esses são mais difíceis de você conseguir realmente saber, né, compreendê-lo para que realmente possa estar adaptando essas atividades. Conhecer os limites e as possibilidades de movimentos de acordo com a deficiência, e aí seria realmente entender o impacto dessa deficiência no desenvolvimento motor, né? O que é que eu posso e o que é que eu não posso estar fazendo com o meu aluno, para que isso não possa ser prejudicial para ele, em detrimento da deficiência dele ou dela, né?
ou o que eu posso estar fazendo que não vai afetar, né? Não vai afetar, não, ele não vai correr riscos. Então, foi outra coisa que pediu para ser trabalhada. Nós também tivemos solicitações de conhecimento sobre as deficiências que tem na escola, para que eu pudesse direcionar para essas deficiências que foram relatadas, não ampliar muito, porque realmente são 6 encontros e a gente não tem como ampliar muito, mas que todas essas sugestões, mesmo que a gente não consiga realizar aqui com essa formação, elas vão ser levadas para os nossos encontros de formação continuada, né, para que a gente possa estar contemplando isso também por lá, caso não seja, a gente não consiga contemplar tudo por aqui. Como lidar com a agressividade, né, de alguns alunos em detrimento das suas deficiências, e aí, por não conhecer essas deficiências, né, o professor, a professora se sente, né, um pouco inseguro de como está envolvendo esse aluno na aula, né, por ter medo da agressividade do aluno, e aí pediu para que se trabalhasse isso um pouco também. E estratégias de sensibilização dos colegas de sala, para que esses colegas de sala possam ser sensibilizados e possam olhar para o aluno colega que tem a deficiência na sala de uma forma mais respeitosa e que possa estar também envolvendo esse aluno nas atividades junto com eles. E aí seriam basicamente por vivências. Me pediram vivências que trabalhassem essa questão dessa sensibilização. Aqui nós temos algumas expectativas em relação à formação. Suprir as lacunas de ensino junto ao aluno com deficiência intelectual, ajudar a criar a cultura de inclusão na escola, aprender mais para tornar as aulas inclusivas, para conseguir agregar e não excluir alguns alunos. E aí, quando se fala não excluir não aluno, a pessoa que pediu, solicitou isso aí para mim, me pediu que fosse de uma forma geral, né? Lógico, focando um pouco no aluno com deficiência, mas entendendo que há outros tipos de exclusão também na aula. Ampliar o olhar pedagógico para as deficiências, né? Compreender um pouco mais das deficiências, e aí aqui a gente volta para a questão de priorizar as deficiências que hoje esses professores me relataram, né, que tem na escola, e se inspirar para ampliar os estudos de pós-graduação. Então, alguns professores pretendem, né, enveredar para os estudos na pós-graduação na área da inclusão. E aí querem aprender um pouco mais para poder se capacitar. E trazer um olhar mais humano, mais acolhedor, né, para acolher mais o aluno com deficiência na aula. E aí eu acho que essa daqui está muito parecida com uma outra que eu já falei, né, que é agregar e não excluir. Bom, então essas foram as nossas, nossos resultados preliminares das nossas entrevistas, das entrevistas que foram realizadas. E aí eu pergunto se vocês querem falar alguma coisa a respeito, querem acrescentar alguma coisa que não está contemplado aqui ainda, para que a gente possa estar acrescentando. E aí fiquem à vontade. E em seguida a gente vai para a brincadeirinha do Kahoot, tá bom? Para testar os conhecimentos de vocês. E aí, alguém quer falar alguma coisa? Pode levantar a mãozinha, tá? Ok, Judinha? Vai conseguir falar ou vai botar no chat? Já tem muita coisa para estudar, eu concordo com você. Eu confesso que eu fiquei um pouco assustada até, sabe, Judinha? Assim, é porque a gente acaba criando muita expectativa e a inclusão, ela é uma infinidade de coisas. Mas eu também tenho uma plena consciência de que a gente vai avançar, né? A gente não vai avançar muito, mas a gente vai avançar e o avanço que a gente conseguir, eu acho que já assim, muito significativo, né? Porque quando a gente avança um pouquinho, a gente vai clareando um pouco nossas ideias e vai ajudando, né? Vai aquela coisa da cultura da inclusão, né? Que um dos professores colocou, né? Tentar criar realmente a cultura da inclusão. E essas discussões, elas podem estar sendo trazidas para todas as nossas formações, como é o que a gente tenta fazer já. Alguém, mais alguém? Verdade. Eu vou ter que ver aí realmente o que é que eu vou conseguir contemplar para a gente poder, né,
tentar avançar. Bom, se mais ninguém levantou a mão, então eu vou... Ana, teu áudio fechou. Foi eu que fechei sem querer. Aqui no chat está o formulário de entrevista, tá? Se vocês quiserem contribuir com a entrevista, podem escolher esse horário aí. E eu vou pedir para a Cibele para estar colocando o link aqui do Kahoot para vocês entrarem, tá? O Kahoot, se vocês puderem entrar, ficar me vendo aqui no Meet, né? Ficar acessando no Meet em um aparelho e em outro dispositivo vocês estarem acessando o Kahoot, seria melhor. Mas se não puder, não tem problema. Pode acessar o Kahoot pelo celular, tá? E aí eu vou estar lendo as perguntas e vocês vão estar ouvindo, porque as perguntas, elas vão estar aparecendo só aqui no Meet. Elas não aparecem para vocês, elas aparecem para vocês as opções de resposta, tá? Só as cores. E aí eu vou dizendo as cores e vocês vão marcando a resposta. É um joguinho mesmo para testar os conhecimentos e a gente trabalhar alguns conhecimentos que eu percebi que estão um pouco, né? Precisando de um pouquinho de clarear, vamos dizer assim, de discussão, de reflexão, que foi percebido nas entrevistas. Né? Algumas pessoas realmente com dificuldade de compreender alguns conceitos, né, relacionados à educação e relacionados às tecnologias voltadas para a inclusão. Então, vocês entram no Kahoot, tá? E aí eu vou dar o PIN, ele vai pedir um PIN. Eu vou só abrir aqui o meu para dizer o PIN para vocês, para a gente poder jogar, tá bom? Pronto, vocês vão ver aí a tela do Kahoot. Ela está aparecendo para vocês? O PIN é esse aí, ó, 684-8380. E aí eu vou aguardar vocês entrarem para a gente poder começar a brincar. Gildinha entrou. Bora, Antônio. Bruxinha. De manhã foi uma briga por esse pódio, vocês não têm noção. Era uma briga pelo pódio, todo mundo queria acertar. Vou esperar um minutinho, tá? Para ver se vocês conseguem entrar e a gente começa a brincadeira. Gildinha caiu. Pode falar, Márcia. Aninha, no caso, eu estou no computador, aí eu vou estar na tela lá do Kahoot, e aí eu não consigo ver a pergunta, como é que você falou? Você está vendo a tela, o que você está vendo na tela, essa tela que você está vendo para mim, não é isso? É a mesma tela. Não, se eu voltar na tela do Meet, eu vejo as pessoas que estão entrando. Aí, se eu clicar na tela do Kahoot, eu só vejo você entrou e a tela está roxa. Isso. Mas aí você vai prestar. Quando for a pergunta, você pode mudar a tela para o Meet, ficar vendo a pergunta, e depois você volta para responder na sua tela de resposta, certo? Certo. Ana, eu estou no celular, eu estou tendo dificuldade. Você clicou, Antônio, no link que Cibele mandou, Kahoot? Eu estou no celular, fica meio difícil, Ana. Então, você faz o seguinte, Antônio, você clica aí, você coloca para baixo, assim, como é que eu digo isso, meu Deus? Você tira da tela do Meet e abre a internet. Você consegue fazer isso? Eu vou olhar. Sem fechar.
Vê se você consegue abrir a internet no seu celular sem fechar o Meet. Daliane conseguiu. Conseguiu, Daliane conseguiu. Antônio, você vai botar o celular, eu vou mostrar o meu aqui na tela. Ó. Aí você põe em Google lá Kahoot. Aí você põe lá e vai aparecer, quando você clicar no Kahoot, vai aparecer esse aqui, ó. O Kahoot que vai aparecer para você clicar, Antônio, é o Play, jogar, alguma coisa do tipo. Play Kahoot. Play Kahoot, exatamente. Mas se ele clicar no primeiro que ele botar, você botar Kahoot e entrar na barra lá do Google, é o primeiro. Aí é só clicar no primeiro mesmo, que aparece. Aí você Mas eu saio da tela de vocês, é? Você eu saio da tela. Isso, você sai da tela. Quando a gente clica, não sei no seu aparelho, mas quando a gente clica embaixo aqui, quando a gente está, por exemplo, tá no WhatsApp, a gente não quer fechar, a gente clica embaixo, joga ele para um canto do celular. Muda de tela, e abre outra tela, não é isso? Vou tentar aqui, viu? Eu quero que você tente fazer isso. Tente sair do Meet sem fechar ele. Joga ele para um canto e... Você entrou, Gilda, tá aqui. Entrou. Só esperando o Antônio entrar para a gente começar, viu? Está aparecendo para vocês. Você entrou, está vendo o seu apelido na tela, então essa informação que está aparecendo é para vocês. Aí quando eu iniciar, ele vai aparecer que está iniciando, certo? Quando você abrir o Kahoot, Antônio, você precisa botar o PIN, que é essa numeração que está aí no chat. Você conseguiu, Antônio, abrir? Não, estou tentando, viu? O Kahoot? Estou tentando. Certo. Estou tentando, mas não estou conseguindo não, minha filha. Mas você botou para pesquisar no Google? Botou, Antônio? Escreveu Kahoot lá no Google? Numa página de Google normal, você clica lá para pesquisar Kahoot. Aí a primeira opção que aparecer... Tá conseguindo, Antônio, pesquisar no Google? Eu não, meu amor, não consegui não. Conseguiu não? Deixa eu ver. Mostre, abre sua câmera. Não, a câmera no celular, né? Quando você está no WhatsApp, Antônio, você consegue abrir outra página no celular? Antônio, se você clicar no link do Kahoot aí, que está no chat, ele não abre já a página lá não para você? No celular? Não, eu estou clicando aqui, estou clicando, não estou conseguindo não. Nesse íconezinho que eu botei aí no chat, ó. Kahoot IT. Se você clicar em cima, ele não abre não a página do Kahoot direto? Você não está conseguindo sair do Meet para ir para o Google não, né? Não. Não? Deixa eu ver aqui, Kahoot. Vou pesquisar agora. Pronto. Conseguiu ir para o Google, então, né? É o primeiro, que é o Play Kahoot. Conseguiu? Não.
Mas escreveu o nome lá no... Play Kahoot. E aí? Não. Consegui não, viu, minha filha? Mas não abre não a pesquisa? Não, Mas não estou você conseguindo. Mas você conseguiu ir para o Google? Não, consegui não também. Não conseguiu ir para o Google? Não. Clica nesse link do chat, Antônio. Não abre não quando você clica no link do chat? Se eu for para o Google, eu saio da reunião. Não. Não sai não. Não sai não. Se você mudar de tela, você não sai da reunião, não. Você só sai da reunião Então, se você clicar e pronto. sair. Tá certo, então pronto, eu vou tentar. Você tem que ir para o Google, tentar pesquisar o Kahoot. Se você Mas for... é mais fácil pelo chat. Eu entrei pelo chat. Eu só cliquei em cima, ele abriu, eu botei a senhazinha, os números e já foi direto. Pelo chat é mais fácil. Por esse link que está no chat. Escutou aí, Antônio, da Liane falou? Você vai para esse balãozinho que tem no chat, clica no balãozinho, aí ele vai aparecer as mensagens que tem no chat, não é isso? Aí você clica em cima do nome Kahoot. Aí ele já abre o Kahoot. Nada, Antônio? Tá todo mundo caindo. Eita. Daliene tem que voltar. Voltou. Falta Daliene voltar novamente. E aí, Antônio? Antônio, se você tiver com o microfone desligado, liga aí para falar com a gente, para a gente poder saber se você conseguiu, se está com a mãozinha levantada. Daliene vai conseguir voltar? Pronto, Daliene, entra aí para a gente poder começar. Consegui pelo chat, viu? Vou voltar de novo para lá, tá certo? Agora essa senha que tem que botar esse número lá, bota o número, é 684 684 8380. Vou botar 68. Joia, Antônio. Eu já estava triste que você não tinha conseguido. Daliene voltou. Pronto, quando o Antônio entrar, a gente já começa. Aí eu vou explicar para vocês como é que funciona, tá? Vocês não, como eu falei, vocês não vão ver as perguntas, tá? Gildinha caiu. Vocês não vão ver as perguntas e as respostas eu vou ler, tá? A sequência das respostas, sempre que a resposta for verdadeiro, ela vai ser azul. Sempre que ela for falso, ela é vermelha, tá? Para não ficar dizendo azul, verdadeiro, vermelho, falso. Então, se você achar que é verdadeiro, você aperta no azul. Se você achar que é falso, você aperta no vermelho. Quando for verdadeiro ou falso, certo? Pronto, eu acho que já chegou todo mundo. Vamos começar? Foi. Pronto, agora prestem atenção, tá? Porque esse joguinho, ele é muito assim. Ele é quem acerta. Aí vai ficando na frente, mas ele é também quem responde rápido, tá? Então, tentem responder rápido, porque são 30 segundos para responder. Então, no instante passa, tá bom? Mas vocês ficam vendo o tempo.
Vou iniciar, tá bom? Então, aí está o título, né? Primeiros passos, educação física inclusiva, a contagem regressiva. E aí ele vai começar com a primeira pergunta. As aulas online em tempo real são mais usadas em que formato? As aulas online em tempo real são mais usadas em que formato de ensino? Vermelho, ensino presencial. Amarelo, ensino híbrido. Azul, ensino remoto. E verde, ensino à distância. As aulas online em tempo real são mais utilizadas, são mais usadas em que formato de ensino? Ensino presencial, vermelho. Ensino híbrido, amarelo. Ensino remoto, azul. Ensino à distância, verde. Ninguém respondeu. Vocês têm que responder, gente. Tem que clicar na cor para responder. Oi? Eu tô aqui bolando de rir. Eu cliquei na cor, na tela da pergunta. Eu tinha que ter ido lá na tela da resposta. Exatamente. Eu acho melhor, Márcia, você ficar na resposta e ficar ouvindo, entendeu? Sim. É que Porque eu gosto de ler a pergunta, entendeu? Mas tudo bem, vamos. ninguém respondeu. Vocês têm que Se clicar for na se não for cor. ler a pergunta, tem que voltar para a tela da resposta para clicar lá e responder. O certo seria realmente ensino remoto, que é em tempo real, certo? Então, eu vou continuar, eu vou avançar. Prestem atenção, eu vou ler, vocês escutem e tentem responder, tá bom? Vamos lá, pode ser até que ele repita de novo a mesma questão. Vamos lá, avançar. Então, tá todo mundo zerado aqui, certo? A pontuação tá 0. Vou reiniciar, avançar. Próxima pergunta. As aulas online em tempo real são mais usadas em que formato de ensino? A mesma pergunta. Ensino presencial, vermelho. Ensino híbrido, amarelo. Ensino remoto, azul. Ensino à distância, verde. As aulas online em tempo real são mais usadas em que formato de ensino? Ensino presencial, vermelho. Ensino híbrido, amarelo. Ensino remoto, azul. Ensino à distância, verde. Cliquem em cima da cor que vocês acham que é a resposta, tá? 3 pessoas responderam ensino remoto. Ok, tá certo. Vamos para a próxima. E aí a gente tem aqui do pódio, o Antônio respondeu mais rápido, né? Todo mundo respondeu certo, mas o Antônio foi mais rápido, então ele está na frente. Depois vem Bruxinha, depois vem Daliene, tá? Gilda e Pipoca não responderam. Avançar. Qual alternativa está em desuso? Vermelho, pessoas em cadeira de rodas. Amarelo, cadeirante. Azul, pessoa que anda em cadeira de rodas. E verde, pessoa que usa ou faz uso de cadeira de rodas. Qual alternativa está em desuso? Pessoa em cadeira de rodas, vermelho. Cadeirantes, amarelo. Pessoa que anda em cadeira de roda, azul. E pessoa que usa ou faz uso da cadeira de rodas, verde. Três respostas. Vamos lá. Ver quem foi, quem está no pódio. E aí, Daliene subiu para o primeiro, o Antônio está em segundo, Bruxinha está em terceiro. Bora acordar, Gildinha. Próxima pergunta. Verdadeiro ou falso? O ensino não presencial é realizado somente pelo WhatsApp e com envio de atividades impressas? Verdadeiro ou falso? O ensino não presencial é realizado somente pelo WhatsApp e com envio de atividades impressas? Verdadeiro ou falso? Todo mundo acertou, certo? É falso. E aí vamos ver quem que Daliene continua na frente. Vamos lá. Próxima questão. Ensino que realiza rodízio entre aulas presenciais e remotas. Vermelho, ensino à distância. Amarelo, ensino presencial. Azul, ensino híbrido. Verde, ensino não presencial. Ensino que realiza rodízio entre aulas presenciais e remotas. Vermelho, ensino à distância. Amarelo, ensino presencial. Azul, ensino híbrido. E verde, ensino não presencial.
Ensino híbrido seria a resposta correta, né? Vamos voltar para o pódio. Daliene continua em primeiro, em segundo, Bruxinha subiu e Antônio está em terceiro. Pipoca está em terceiro, Gildinha está em último. Vamos continuar. Ensino em sala online, celular, notebook, computador, tablet, com dia e hora marcada para transmissão. Que tipo de ensino é esse? Ensino remoto, ensino presencial, ensino híbrido ou ensino à distância? Ensino remoto vermelho, ensino presencial amarelo, ensino híbrido azul, ensino à distância verde. Ensino em sala online, celular, notebook, computador, tablet, com dia e hora marcada para transmissão. Que tipo de ensino é esse? Ensino remoto, ok. Daliene continua em primeiro, Bruxinha em segundo e Antônio em terceiro. Pipoca em quarto. Avançando. Verdadeiro ou falso? O ensino híbrido divide as turmas em grupos, realizando rodízio de atividades online e na escola. Verdadeiro ou falso? O ensino híbrido divide as turmas em grupos, realizando rodízio de atividades online e na escola. Verdadeiro ou falso? Ok, os 5 acertaram, né? Avançando. Daliene em primeiro, Bruxinha em segundo, Antônio em terceiro, Pipoca em quarto e Judinha em quinto. Vamos lá, avançando. Verdadeiro ou falso? O ensino presencial é realizado em sala de aula física, mediado presencialmente pelo professor. Verdadeiro ou falso? O ensino presencial é realizado em sala de aula física, mediado presencialmente pelo professor. Verdadeiro azul, falso vermelho. Falta 2 pessoas responderem ainda. Ensino presencial. Ok. Avançando. E o pódio continua. Não é característica do ensino remoto. Vermelho, salas de aula online, celular, notebook, computador, tablet. Amarelo, enviar atividades pelo WhatsApp ou entregar impressas na escola. Azul, utilização das plataformas de web, conferência, Google Meet e Zoom. Verde, encontrar alunos online com dia e hora marcada. Não é característica do ensino remoto. Salas de aula online, enviar atividades pelo WhatsApp, utilização das plataformas e encontrar alunos online com dia e hora marcada. Duas pessoas responderam. É porque realmente o texto aqui estava um pouquinho maior. Vamos avançar. Continua o mesmo pódio, né? Avançar. Verdadeiro ou falso? Atividades não presenciais são aquelas fora do ambiente físico escolar. Verdadeiro ou falso? Atividades não presenciais são aquelas fora do ambiente físico escolar. Verdadeiro. Avançar. E o pódio continua. Daliene está danada, hein, Daliene? Não deixa ninguém... Termo que não é mais utilizado para definir uma deficiência. Deficiência intelectual, vermelho. Deficiência física, amarelo. Deficiência sensorial, azul. Deficiência mental, verde. Termo que não é mais utilizado para definir uma deficiência. Deficiência intelectual, vermelho. Deficiência física, amarelo. Deficiência sensorial, azul. E deficiência mental, verde. Ok, deficiência mental. Avançando. Próxima. Não é considerada deficiência.
cegueira, vermelho, surdez, amarelo, TDAH, azul, paraplegia, verde. Não é considerada deficiência. Cegueira, vermelho, surdez, amarelo, TDAH, azul e paraplegia, verde. TDAH. Daliene em primeiro, continua do mesmo jeito. Avançando. Devemos utilizar os termos pessoas normais ou pessoas ditas normais para pessoas que não têm deficiência, verdadeiro ou falso. Devemos utilizar os termos pessoas normais ou pessoas ditas normais para pessoas que não têm deficiência, verdadeiro ou falso. É falso, né? Avançar. Daliene está se mantendo em primeiro, Bruxinha em segundo, Antônio em terceiro. Avançar. Qual termo vem sendo utilizado para se referir a alguém que apresenta deficiência? Pessoa com deficiência, portador de deficiência, pessoa com necessidades especiais, ou pessoa especial, pessoa excepcional. Qual termo vem sendo utilizado para definir alguém que apresenta deficiência? Pessoa com deficiência vermelho, portador de deficiência amarelo, pessoa com necessidades especiais azul, pessoa excepcional verde. Três pessoas. Eita, Bruxinha subiu. Daliene ficou em segundo. Antônio permanece em terceiro. Vamos lá. Verdadeiro ou falso? A palavra mudo corresponde à realidade da pessoa surda. Assim é correto dizer que essa pessoa é surda-muda. Verdadeiro ou falso? A palavra mudo corresponde à realidade da pessoa surda. Assim é correto dizer que essa pessoa é surda-muda. Verdadeiro ou falso? Ok, avançando. E aí nós vamos para a última pergunta. A hora é agora. Verdadeiro ou falso? O termo deficiente físico está caindo em desuso, pois é pejorativo. Atualmente se usa pessoa com deficiência física. Verdadeiro ou falso? O termo deficiente físico está caindo em desuso, pois é pejorativo. Atualmente se usa pessoa com deficiência física. Ok, verdadeiro. Então, vamos ver como é que ficou o pódio agora, finalizando tudo. Em terceiro lugar, Antônio. Em segundo lugar, Daliene. E em primeiro lugar, quem será? Bruxinha. Gente, é só uma brincadeira, né? Para testar um pouquinho os conhecimentos de vocês. A gente sabe que isso aí, apesar de você responder certo, você tem que ser ágil, então isso dá uma certa aflição, né? Porque você fica querendo responder logo. Mas é só para a gente poder avançar um pouquinho nas nossas atividades agora. Alguém quer falar alguma coisa? Vocês gostaram das questões? Pode falar. Gostei demais, gostei muito. Teve uma que eu percebi que eu errei. Tem como voltar, a gente saber o que foi que errou? Eu vou falar sobre todas agora, Márcia. Ótimo. Aí você vai tirar suas dúvidas. Certo. Tá bom? Antônio, tá de mãozinha levantada? O microfone está fechado, viu, Antônio?
Gildinha teve dificuldade, né, Gildinha? Não estava conseguindo ouvir as questões. Ah, entendi. É porque realmente acabou ficando com as duas opções aí de escutar e no mesmo aplicativo, né? É uma pena, Gildinha. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. Se você quiser contribuir, viu? Fique à vontade. Maravilhosa, foi ótimo. Gostou, Entendeu? Antônio? Gostei, mas agora quando foi para voltar, eu não estava acertando. Ai, olha. Mas é isso mesmo, Antônio. A gente vai usando, vai mexendo. Eu confesso a vocês que eu precisei de ajuda do meu filho para fazer o Kahoot, viu? Ele me ajudou um pouquinho para poder desenrolar. Depois que a gente faz a primeira vez, a gente já se sente mais seguro. Aí depois eu saí editando, então tive que rever as perguntas, o tempo, porque de manhã eu comecei com um tempo de 20 segundos. Aí eu estava lendo ainda as perguntas e já o tempo já acabava. Aí o povo ficava aperreado. A gente teve que reiniciar, mudando o tempo, aumentando o tempo. E aí eu percebi que agora os 30 segundos é um tempo razoável, né? Parabéns à campeã, Márcia Danada e Daliane também, né? Não é? Foram ótimas. As duas aí ficaram, olha, pau a pau, brigando pelo pódio. Vamos lá. Então, agora a gente vai voltar para a apresentação, tá? Para estar falando um pouquinho sobre esses conceitos que eu trabalhei junto com o Kahoot, tá? Eu vou mudar a tela, compartilhar a tela, voltar para a tela da apresentação. Ver se ela está aparecendo aí para vocês. Ela está carregando bem lentamente aqui para mim. Mas está carregando. E aí eu fiz um glossário, tá, gente? Com alguns conceitos. E aí eu vou começar primeiro com a educação à distância, porque eu não trabalhei educação à distância no Kahoot. Mas eu acho importante estar começando com a educação à distância, porque a educação à distância foi ela, né, que vamos dizer assim, foi esse formato de ensino que trouxe várias novidades para o ensino. E a partir desse novo formato é que a gente vem trazendo algumas dessas, vamos dizer, algumas dessas características do ensino à distância para o ensino atual. Contudo, a gente não está trabalhando no formato EAD, a gente está trabalhando em outro formato. Agora, a gente pede emprestado alguns elementos da EAD para estar trabalhando os formatos de ensino atualmente. Então, o que seria a EAD? Né? Coloca em apresentação para ficar maior. Ah, tá. Desculpa aí, acabo não lembrando. A educação à distância é uma forma de ensinar e aprender que elimina distâncias geográficas e temporais, proporcionando ao aluno a autoaprendizagem com a mediação de recursos didáticos sistematicamente organizados em um AVA. O que é um AVA? É um ambiente virtual de aprendizagem, tá? Permite ao aluno organizar seu tempo e local de estudos. Lembra um pouco o formato que a gente está vivendo, mas, contudo, não é igual, porque o formato EAD é um formato em que essa plataforma, esse ambiente virtual de aprendizagem, ele é totalmente alimentado, né? E ele vai sendo alimentado no decorrer do curso que a pessoa vai fazendo, mas quando você entra nesse ambiente, ele, de certa forma, ele já está todo pronto para que você vá fazendo o curso de acordo com o seu tempo, de acordo com a sua condição, com o seu dia a dia. Né? Então, oferece a quem vai fazer os cursos de EAD que vá se adequando de acordo, vai fazendo o curso de acordo com as suas próprias possibilidades. Diferente do que a gente tem hoje no ensino na escola, que embora ele assuma um formato não presencial, o aluno ele tem toda uma sistemática de ano letivo, né? De carga horária, de tempo que ele precisa estar cumprindo. Não que o AVA não tenha isso, ele também tem prazos, mas os prazos são diferenciados. Eles não acompanham um ano letivo como a gente acompanha um ano letivo. E é um sistema totalmente diferente, porque não necessariamente você também precisa ter aula online, em tempo real com o professor. Isso pode acontecer? Pode. No ensino à distância pode acontecer também. Mas não é que não seja comum. Ele não é, vamos dizer assim, a principal característica. Ela se utiliza desse tipo de videoaula, né? De atividades, vamos dizer assim, online, ao mesmo tempo, todo mundo em tempo real, mas não é uma coisa que é corriqueira no ensino à distância. É uma coisa que é feita, entre muitas outras que é feita. Então, vou passar aqui, tá?
Então, a gente tem também, agora, atualmente, né, o ensino híbrido. O que seria o ensino híbrido? Ele é entendido como uma abordagem que utiliza e integra as várias tecnologias digitais, tanto nos momentos presenciais, quanto nos remotos. Ou seja, há ensino híbrido, considerando os momentos presenciais, e há ensino híbrido, considerando a integração entre o presencial e o remoto. Então, para você considerar que é ensino híbrido, você precisa ter o ensino presencial e precisa ter uma parte como ensino presencial e uma parte como ensino remoto, como ensino online. Como o que a gente está fazendo agora. Isso aqui está acontecendo de forma em tempo real. Se isso está acontecendo em tempo real, essa formação está sendo no formato remoto. Tá? Então, eu estou usando uma plataforma, que é a plataforma Meet, e aí a gente está ao vivo, em tempo real, em informação com vocês. Então, isso é o híbrido. Híbrido não, desculpa, isso é o remoto. E se caracteriza como híbrido se a gente tivesse uma parte remota, que é o que está acontecendo, e uma parte presencial. Como a gente não tem uma parte presencial aqui, então essa formação está sendo só remota, tá? Mas para ser híbrido tem que ter as duas coisas, presencial e remoto. E aí a gente vem para outro ensino aqui, que é o ensino presencial. Esse aqui é o mais simples, né, que é o que a gente já fazia nas escolas, que é caracterizado por possuir necessariamente salas de aulas físicas, onde as tecnologias utilizadas se apoiam em agentes, professores, meios e alunos. Então, só essa nomenclatura, ensino presencial, ela só surgiu para se contrapor ao ensino à distância. Então, ela surge aí, no momento em que o ensino à distância surge também essa nomenclatura ensino presencial. E hoje ela está sendo bastante utilizada, porque a gente está utilizando o presencial e o não presencial, tá? Então, seriam esses dois formatos de ensino que a gente está vivendo hoje na rede municipal do Natal. Então, o ensino não presencial, o que é isso? O ensino não presencial, ele já surgiu aí, né, com os cursos de correspondência na década de 60, relacionado à EAD, porque a EAD passava a ser um ensino que era não presencial, tá? Hoje, esse ensino não presencial, ele assume outros formatos. O ensino não presencial, ele pode ser entendido como uma forma de aprendizado, onde as ações do professor e aluno estão separadas no espaço e no tempo. E aí, os documentos oficiais do governo federal, eles se utilizam desse termo não presencial, ensino não presencial e atividades não presenciais para poder responder às demandas do contexto da pandemia, onde a gente não poderia ter aulas presenciais. Então, se vocês encontrarem os documentos que regem a educação desde o ano passado, desde o início da pandemia, os documentos eles vêm falando do ensino não presencial, das atividades não presenciais. Então, voltando a reforçar, o que é que a gente tem no ensino de hoje no município? A gente tem o ensino não presencial e o ensino presencial. Tem escolas que estão só no não presencial, porque não voltaram ainda. E tem escolas que estão no não presencial e o presencial. A gente não trabalha com o sistema, com o híbrido, porque a gente não trabalha com a aula online. Se, por acaso, algum professor trabalhar com aula online e aula presencial, aí sim, ele vai estar trabalhando no formato híbrido. Se, por acaso, esse professor estiver trabalhou, né, antes só com o ensino remoto, né, porque tinha professores que abriam sala de aula, que os alunos entravam e tal, e aí ele estivesse trabalhando só nesse formato, ele estaria trabalhando só no formato remoto. Passando aqui. Então, ensino remoto, né, clareando melhor o que seria o ensino remoto. Se caracteriza pela utilização das plataformas da webconferência, de webconferência, podendo projetar conteúdos, realizar anotações digitalmente nos materiais e dialogar nos chats acoplados numa mesma plataforma, que é o que a gente está fazendo hoje. Nesses espaços, os professores encontram seus alunos no dia e na hora marcada e realizam interação, delegação de tarefas, aulas expositivas e mediações dos conteúdos de forma digital. E aí eu trago em todos esses conceitos, né, os autores em que eu venho tirando essas informações. Então, até aqui, vocês têm alguma dúvida? Porque, assim, nas entrevistas, eu perguntava sobre o formato de ensino e alguns professores tinham dificuldade de responder que formato era esse, porque não compreendiam muito bem essas nomenclaturas. Então, isso aqui é mais um reforço, é mais, assim, tentando auxiliar
em algumas fragilidades que eu vim percebendo que havia, tá? Então, não está muito ligado à questão da inclusão, mas, de certa forma, eu estou tentando colaborar de alguma forma com o conhecimento de vocês. Posso passar ou alguém gostaria de perguntar alguma coisa, se não ficou muito claro? Pode falar, Márcia. Aninha, no caso do ensino híbrido, ele precisa, a aula que eu estou dando no presencial, eu precisava dar também para os alunos que estão em casa, para que eles pudessem ser híbrido, não é isso? Isso. Ao Você mesmo tempo precisaria dar online. Se eu tivesse um sistema que eu pudesse estar, ao mesmo tempo que eu estivesse em sala de aula, ele estivesse funcionando para o aluno em casa assistir minha aula, e é que caracterizava o híbrido. Então, eu estou pensando certo, é isso mesmo. Isso, exatamente. Tá, Como acontece na rede particular, o professor está em sala de aula, mas aquela turma que está em casa, ela assiste a mesma aula online. Certo. Esse é o híbrido, né? Porque eles estão presencial e estão ao mesmo tempo em aula online. Esse é o sistema híbrido, tá? No caso do município, não. Os alunos estão presencial, os outros estão em casa com atividades não presenciais, certo? Certo. Aí a não presencial, ela engloba um monte de coisa. Uma coisa que eu não falei pela manhã, eu acho que eu falei. Por exemplo, quando você envia atividades pelo WhatsApp impressas, esse formato não é híbrido. Esse formato é um formato não presencial. Você está utilizando as tecnologias, porque o ensino não presencial, ele se utiliza de tecnologias também, mas não é híbrido, porque não é em tempo real que você está ali com o aluno fazendo isso. Você está enviando e o aluno ele vai ver quando ele puder ver no telefone da pessoa, às vezes dos pais, às vezes no dele, mas ele não está na mesma hora ali, não está em interação com você de forma em tempo real, em aula, né? Não está ali vendo, não está interagindo. Então, não é um formato considerado híbrido, certo? Bom, mais alguma pergunta ou posso passar? Pronto, então vou passar, tá? Aqui eu venho para algumas terminologias próprias da educação inclusiva, tá? Então, o que seria deficiência, né? A deficiência é um conceito que vem aí desde nossa legislação, né? E a legislação, ela coloca que os diferentes tipos de deficiência estão categorizados no decreto número 5.296, de 2004, como... Então, a gente vai ter deficiência física, deficiência auditiva, deficiência visual, deficiência que antes era mental, mas que agora não se usa mais, atualmente é intelectual, em função, né, por causa da função cognitiva. Então, e deficiências múltiplas. Essas são as deficiências, tá? Que é a associação de mais, a múltipla é mais de um tipo de deficiência. Então, se tiver mais de uma deficiência, o aluno apresentar mais de uma deficiência, você já pode considerar que ele tem uma deficiência múltipla, tá? Então, aí o autismo, ele não entra como deficiência, tá? O autismo, ele se caracteriza como um transtorno global do desenvolvimento. E esse transtorno global do desenvolvimento, ele começa, né, logo na primeira infância, logo no iniciozinho, quando eles são pequenos. E o principal sintoma desse transtorno é a dificuldade de interação social e comunicação. Ela não está relacionada com a deficiência intelectual. Apesar deles terem dificuldades de aprendizagem, né, em algumas coisas, em outras eles não têm, outras eles desenvolvem de forma até bem melhor, né? Conseguem, quando realmente eles gostam e têm afinidade, têm habilidade para alguma coisa, eles conseguem desenvolver de uma forma magnífica. Então, não está relacionada à deficiência intelectual, certo? É um transtorno, como eu falei, e está relacionado à interação social e à comunicação. Eu estou clareando um pouquinho, porque de manhã houve essa pergunta, né? E para ficar um pouco mais claro. Eu não passei aqui. Então, as terminologias. Então, quando você quer se referir a uma pessoa, né, que tem deficiência, você não utiliza mais as nomenclaturas pessoa portadora de deficiência, porque ela não porta deficiência. Você não utiliza mais o termo pessoa especial, já esqueci de novo o termo, mas eu coloquei no Kahoot lá.
Com necessidades especiais, né? Necessidades especiais, eu esqueço dessas necessidades. Também não se utiliza esse termo, né? Porque todos nós temos necessidades de alguma forma, e todos nós somos especiais de alguma forma, né? Então, o termo, ele realmente, ele não define a pessoa com deficiência. Então, o termo correto hoje é pessoa com deficiência, tá? Como é que se refere a uma pessoa que não tem deficiência? Não é, eu digo assim, as pessoas ditas normais ou as pessoas normais, porque o conceito de normal, ele também é um conceito hoje bem polêmico, né? O que é ser normal? Então, assim, a gente utiliza pessoas sem deficiência. Quando eu quero me referir aos meus alunos que não têm deficiência, eu digo os alunos sem deficiência, a aluna sem deficiência. Então, usar sem deficiência e com deficiência, tá? Porque os outros termos, eles acabam ficando também um pouco pejorativos, né? Que diminui um pouco também. Então, as pessoas se incomodam com isso, e por se incomodar, as nomenclaturas, elas vão, né, assumindo novos formatos. Então, pessoa que faz uso da cadeira de rodas, em vez de falar pessoa cadeirante, né? Porque a cadeira não faz parte do corpo da pessoa, né? A pessoa faz uso da cadeira de rodas, né? Provavelmente por a pessoa ter alguma deficiência física. E aí eu vi que alguém levantou a mãozinha. Vamos lá. Gildinha? Pode colocar aí, Gildinha, no chat que eu olho. Ana? Oi? Oi, eu estou ouvindo sua voz. Fala. Ana? Diga, meu amor. Na realidade, Gilda, penso assim, não deveria ter essa distinção. Sim. Por quê? Sim. Porque O sonho não, eu digo sonho, né? Eu acho que a possibilidade. Tá cortando, Gildinha. Você tem que ir para um canto que se pegue refere melhor. a uma pessoa, por exemplo, um branco, um negro, né, um mulato, um mestiço, a gente não coloca esse, digamos, esse código para se referir a esses tipos de pessoas. Então, eu acho que exige, a nomenclatura diz que é certa, como excluente. Porque sempre está o magro, entendeu? A gente não se refere assim, eu acho que a criança, essa criança X e essa criança Y, entendeu? Não, na minha concepção, e para a coisa minha, não necessitaria ter essa com deficiência, ou aquela criança que não tem deficiência, aquela criança X e aquela criança Y. Só questão da nomenclatura mesmo, para poder ter essa empatia com a criança, eu acho que a gente não precisa dizer. Enfim, é só umas doidices minhas. Não, eu te entendo. E assim, eu já vi alguns autores falarem, né, que a escola inclusiva, né, a possibilidade de se ter uma escola inclusiva, muitas coisas que hoje são polêmicas, elas deixam de existir, porque não faria mais sentido se fosse inclusiva, né? Mas, como não é inclusiva ainda, algumas coisas ainda precisam ser colocadas. E, para serem colocadas, elas precisam ser dar nomes, é como se fosse dar nomes aos bois, né? Então, você precisa, por exemplo, né, quando você fala de inclusão, você precisa dizer que hoje, não só o aluno com deficiência é excluído na aula, né? E aí a gente fala especificamente na aula de educação física. Existem outros alunos que também são excluídos. E esses alunos, aí é preciso pontuar que esses alunos que são excluídos, muitas vezes não têm deficiência. E aí, como é que eu vou me referir a eles, né, na minha fala? Eu vou me referir que são alunos que não têm deficiência e que são excluídos por outras situações, né? Então, assim, em algumas situações, Judinha, a gente precisa pontuar realmente isso. E se for preciso pontuar, que se pontue de uma forma mais respeitosa, né? Mais tranquila, sem usar termos pejorativos. Seria mais nesse sentido. Pode falar. Não, eu estava tentando baixar aqui a mãozinha e não estava conseguindo. Foi mal. Baixou agora.
Então, aqui a palavra surdo, né? Não se usa também a nomenclatura mais surdo-mudo, né? Porque se percebeu, né, que nem todo surdo, ou a grande maioria dos surdos, eles não são mudos, eles conseguem falar. Então, o fato de ser mudo, né, de ser mudo, é algo mais raro. Então, não se referir ao surdo como se ele fosse mudo, porque muitos deles conseguem falar. Então, a nomenclatura ela acabou também sendo não utilizada, porque ela não é como se ela não definisse aquele sujeito. Então, chamar apenas de surdo. E aí, quando a gente estava falando sobre isso pela manhã, Ana Cláudia falou que ela estava no IEC, né, e o colega que estava do lado, que é um colega que tem deficiência visual, disse que também não gosta da nomenclatura cego, né, porque ele disse que cego é como se você realmente não conseguisse ver, e ele disse que não se vê apenas com os olhos, né, consegue se perceber as coisas de outras formas, e essa nomenclatura também não representa ele. Então, para você ver como as nomenclaturas elas vão mudando de acordo com as percepções e de acordo com o que se vai percebendo, que não vai definindo aquela categoria. Né? E ele diz que realmente tem vontade de estudar direito e tem vontade de fazer uma lei que retire essa palavra, porque ele se sente incomodado com ela. Então, isso vai de pessoa para pessoa. Isso, quando acaba um grande número de pessoas se incomodando com isso, as nomenclaturas elas vão se modificando, tá? E aí, deficiência mental, como eu já falei lá anteriormente, não se utiliza mais, né? Agora é deficiência intelectual, né? Em virtude da função intelectual presente nessa deficiência. E aí, TDAH, né? Que é o transtorno do déficit de atenção, né, hiperatividade. Esse transtorno não é considerado uma deficiência, né, é um transtorno, como a palavra já fala, né, e ele normalmente também se desenvolve na infância e tende a acompanhar o indivíduo durante toda a vida, né. É um distúrbio de déficit de atenção e ele é mais voltado para a área da questão mesmo da aprendizagem, tá? Então, ele não se caracteriza como uma deficiência. É um distúrbio de aprendizagem mesmo, voltado para a questão da atenção. Aí nós temos também a dislexia, né? Que a dislexia, ela também não é considerada uma deficiência, é uma perturbação na aprendizagem da leitura. E aí o aluno ele tem dificuldade de reconhecer alguns símbolos gráficos, alguns fonemas, e em virtude disso, ele tem mais dificuldade de aprendizagem, de compreender a leitura, né? Isso às vezes acontece por causa de lesão no sistema nervoso. Então, é mais voltado para a questão da aprendizagem mesmo. Então, elas não entram como uma deficiência. E por não entrar como deficiência, também não são alvo do público da educação especial. Quem é o público-alvo da educação especial? Os alunos com deficiência, os alunos com transtorno do espectro autista, né, do autismo, e os alunos com eu ia dizer hiperatividade não, com superdotação, tá? Pode falar, Márcia. Levantou a mãozinha. No caso dos transtornos, de um modo geral, tem vários. Nenhum se enquadra nas deficiências intelectuais. Nenhum. Certo? Aí, então, não tem nenhum trabalho do grupo de AE que tenha... na verdade, o grupo de AE não tem nenhum trabalho que seja desenvolvido para a escola se a gente identificar alguém na escola com esses transtornos. Pois é, Márcia, isso não é público-alvo do AEE, mas a gente sabe que no município, né, algumas profissionais do AEE, elas trabalham com esse público, né, com esses alunos. A gente sabe que isso acontece, mas, vamos dizer assim, de forma legalizada, isso não entra na função delas. Entendi. E no caso do educador físico, aí muito menos, né? Que a gente não tem preparo nenhum para lidar com essas situações. Questão de
bipolar, de distúrbio alimentar, que a gente vê muitas Isso. situações, a gente se depara com essas situações no dia a dia e elas são reais, e a gente não trabalha, não vê isso, não sabe como lidar, na verdade, né? Na teoria nem na prática. Isso já vem há algum tempo, né? Realmente a gente tem que ir correndo atrás, porque são coisas que aparecem na escola. Antônio, pode falar. Lá na Terezinha Paulino, aluno com transtorno também, ele é atendido pela estrada de AEE. Tranquilo, tem vários, são muitos realmente que apresentam distúrbio intelectual, né? E são atendidos, certo? Isso, Antônio. Somente. Era o que eu estava São falando, atendidos né? tranquilamente. Apesar de não fazer parte, né, a gente sabe que em algumas escolas o pessoal do AE atende, né? Atende porque percebe a dificuldade do aluno, a dificuldade do professor, da professora, e tenta ajudar, né? Mas que de forma, vamos dizer assim, na lei, isso não faz parte das funções delas, entendeu? Mas elas fazem isso, com certeza. Mais alguma dúvida? Eu posso passar. Pronto, vou passar, tá bom? Então, aqui a gente tem essas terminologias para deixar um pouco mais claro, né? E uns informes. Essa nossa formação foi a primeira, né? A segunda vai ser na próxima segunda-feira, tá, gente? Eu sei que está bem em cima, até para mim também está bem em cima, mas é o tempo que a gente tem, porque se a gente não fizer agora, mais para frente vai ficar mais complicado. Então, a gente fez um calendário, já montou um calendário. E aí eu quero só definir realmente com vocês o horário, se dá para ser de 2h30, né? Para a gente diminuir um pouquinho o horário, se vocês continuam preferindo as 3, vocês coloquem aí no chat, só para a gente fechar isso. E aí nós temos o 8º encontro da FOCO, Educação Física Online, que será dia 18/10. Então, a gente vai ter dia 4, uma formação, dia 11 a outra, e dia 18, esse da FOCO. E aí, a nossa avaliação de hoje, tá? Eu vou fazer uma avaliação com vocês hoje, quem puder, né, abrir a câmera para a gente poder. Eu gostaria que vocês fizessem um gesto, né, sobre a formação de hoje, que representa o que vocês acharam de hoje, tá? E aí, por que um gesto? Porque eu quero que vocês experimentem, né, a sensação de ser, por exemplo, aí uma pessoa com deficiência auditiva, né? E que não fala, e que não necessariamente é muda, mas que não fala, né? Que fizesse um gesto, e aí quando vocês puderem abrir a câmera, eu espero um minutinho. Se não for abrir a câmera, coloca para mim aí, não vou poder abrir a câmera, alguma coisa do sem problema, tá? Só para não ficar esperando à toa, para a gente poder tirar um print, tá? Da imagem da nossa formação de hoje. E aí, enquanto vocês vão abrindo as câmeras, vocês gostariam de colocar mais alguma coisa? Queriam falar mais? Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, acrescentar, solicitar alguma coisa para as próximas formações, fiquem à vontade.